Olá a todos, quero primeiro apresentar meus cumprimentos aos participantes e um agradecimento especial à doutora Ana Iancarelli pela gentileza do convite, que me lisonjeou bastante, doutora Ana. Muito obrigado mesmo. Eu vou tentar ser o mais breve possível e prometo que vou tentar respeitar o prazo que me foi disponibilizado para a fala. Eu vou tentar compartimentalizar minhas considerações para que eu chegue no menor tempo possível às minhas conclusões finais. Mas quero renovar aqui de novo meus agradecimentos a todos e minhas escusas, porque eu não tenho muita afinidade com câmeras e eu prefiro a escrita. Mas enfim, a causa vale. O tema é tormentoso, né? A alienação parental é uma avalanche nas varas especializadas, né? Tanto na infância e juventude, como naquelas de família principalmente. Ela passou a ser um argumento para tudo e toda ocasião, assoberbando os tribunais com alegações e alegações nesse sentido. Evidentemente que a intenção de defender os direitos da criança e do adolescente que estão envolvidos nestes litígios de pais, né, por conta de divórcios, questões de pensão, guardas, etc. Se essa mesmo foi a intenção, ou seria a intenção, eu, por exemplo, não resistiria à sua arguição, porque eu sempre me preocupei muito mais com as crianças e os adolescentes do que com os adultos. Eu aqui vou dizer para vocês que eu dediquei mais de 20 anos de minha carreira na jurisdição da infância e juventude e da família, de onde eu estou afastado há pouco mais de 2, 3 anos. E eu tive uma imersão maior no tema quando passei pela comarca de São Bento do Sul, aqui em Santa Catarina, onde vivenciei várias experiências que até então eu não tinha vivenciado. E comecei então a também observar com mais acuidade tudo aquilo que cercava a jurisdição, né? Fui desenvolvendo trabalho com vários apoios, especialmente das equipes sociais forenses, né? Assistentes sociais, psicólogos, e que me foram fazendo ver algumas coisas que chamavam a atenção. E a alienação parental foi uma delas. Hoje, já há algum tempo analisando assim com mais qualificação, né? A alienação parental, aliás, é a mais grave de tudo que eu percebi nessa jurisdição. Primeiro, ela não tem base científica nenhuma, né? O Dr. Richard Gardner, que foi que foi quem fundiu o conceito, né? Quem cunhou o conceito, era um egocêntrico psiquiatra americano. Ele nunca conseguiu publicar seus trabalhos a respeito disso, justamente pela falta de técnica, pela falta de cientificidade de suas conclusões, né? E faltava muita pesquisa séria a respeito. E ele, nada obstante todas essas recusas, né, que nunca teve um trabalho dele publicado nas grandes revistas médicas e científicas,
ele as publicava na própria editora. Apesar disso, isso não foi um obstáculo para ele, passou a se utilizar dela como meio de subsistência. Ele, na verdade, comercializou essa ideia, a científica e fundada. Fez fortuna como testemunha técnica nos Estados Unidos e quando ele afirmava e reafirmava que as mães, sempre elas, e só elas praticamente, induziam os filhos a repudiarem o pai por conta do divórcio, por exemplo, né? O que acabava prejudicando o convívio entre eles. E nessas ocasiões ele sempre opinava invariavelmente para que a custódia fosse invertida, como forma de reprogramar emocionalmente o filho e uma espécie de castigo à mãe. Em verdade, era isso que ele pregava. Ele era uma pessoa bastante sensível, defendia exclusivamente os homens, né? Com esses depoimentos técnicos. Era defensor da pedofilia e o incesto que ele afirmava seriam situações naturais, atividade sexual humana. Acabou se suicidando, deixou esse rastro de males e desastrosas atuações que contaminaram, inclusive, aqui o Brasil, né? Alienação parental, por isso, para mim, sempre foi uma fraude, além de misógina. E misógina porque, na mais das vezes, na ruptura da vida conjugal, é com a mãe que os filhos permanecem. Logo, são só elas que acabam respondendo por esse tipo de acusação. Eu, nesse tempo que passei, não me recordo mesmo de ter visto que um pai tenha sido acusado de alienador. Para mim sempre foi o inverso, pelo menos nos meus casos, né? Nesse tempo todo. E a partir de 2010, quando a alienação parental surgiu no Brasil como uma legislação. Aliás, é estranho, né? Nossos legisladores, adeptos de modismos aí, que adoram grandes plateias e lhe acrescentam votos, hoje deve ser o único país do mundo que ainda tem no seu ordenamento um dispositivo da espécie, a tal lei 12.318. E, como eu disse para vocês, ela acabou tomando áreas de absoluta e cega obediência. Passou a ser tratada como alienação parental, por conta disso, passou a ser tratada como uma síndrome perigosa que afasta a convivência dos pais, e foi trazendo muitos problemas para muitas pessoas, mães, pais, avós e principalmente às crianças e os adolescentes. Essa legislação, por isso eu entendo que não pode prevalecer. Ela precisa ser revogada com a urgência necessária e os operadores do direito, principalmente os julgadores, os juízes, como eu, tem que ter a sensibilidade necessária para, nessas ocasiões, dessas argumentações, apreciar com mais tranquilidade, com mais interpretação das circunstâncias que circundam todo o episódio, a fim de que a gente não, a pretexto de cumprir a lei, afinal ela existe, né, acabe entregando ou trocando a custódia, a guarda dos filhos, que acaba sem ouvi-los, principalmente, o que acaba por possivelmente causar mais transtornos ainda, até porque às vezes, porque um dos motivos, uma das intenções menos nobres dessa alegação da alienação parental, a gente vê nas ações penais aí por conta de violência sexual,
né, onde os pais acusados de crime sexual contra os filhos também usam da alienação parental como forma de tentar desacreditar o depoimento tanto da mãe quanto da vítima, né, do filho, do menor, para se levar da acusação de prática de crime sexual. Então isso tudo dá uma noção de que nós juízes e demais operadores, os psicólogos que atuam na área da infância e juventude, os assistentes sociais judiciais, que também têm uma importância tremenda nessa avaliação, que se tenha muito cuidado, muita expertise para poder proteger as crianças e os adolescentes. Eu espero sinceramente que nós tenhamos condição de em breve revogarmos esse dispositivo que tanto mal tem causado nos tribunais e as famílias principalmente. Eu espero sinceramente que no Brasil não precisemos da experiência vivenciada pelo povo mexicano, que quando uma família inteira se suicidou porque um dos filhos abusados pelo pai, com base na alienação parental, foi dado em custódia ao próprio abusador. E somente depois desse negro episódio, a legislação lá da alienação parental vigente no México acabou sendo revogada. Eu espero sinceramente que a Lei 12.318/2010 seja incontinentemente revogada para que se restabeleça novamente o interesse maior que deve ser preservado nessa questão, que é das crianças e dos adolescentes envolvidos nesses litígios familiares. Muito obrigado pela atenção dispensada. Boa noite.